na parte de terça-feira, a crise final. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versos 19 e 20. Essa é a grande comissão dada por Deus para você e para mim. Em muitos aspectos, as 3 mensagens angélicas, com um chamado a cada nação, tribo, língua e povo, conforme diz Apocalipse 14:6, é a expressão da grande comissão na forma de verdade presente. A verdade presente pode ser entendida como sendo o quê? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Abra sua Bíblia agora, vamos ler o que está na primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 8. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, ele ama os pecadores e todos os que amam a Jesus Cristo serão salvos. Lemos também na segunda carta de Pedro, o capítulo 3 e o verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Deus não está retardando a sua vinda, mas Ele está dando oportunidade para que mais pessoas se arrependam, mais pessoas se salvem. E lemos também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos precisam conhecer a verdade presente, a verdade anunciada no Apocalipse. E queridos, o verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Cristo ama toda a humanidade, sem excluir nenhum grupo. Ao contrário da teologia que ensina que Cristo morreu apenas por uma elite predestinada, a Bíblia afirma que a morte de Cristo foi por todos, a despeito da raça, etnia ou qualquer outro fator. Cristo morreu por nós. A única questão que resta é: como iremos reagir à morte de Jesus? Abraçá-lo como Salvador? Quando ele voltar, haverá apenas 2 grupos: os que se submeteram à autoridade de Satanás e receberam o sinal da besta, e os que se submeteram à autoridade de Jesus Cristo e receberam o selo do Deus vivo. Você percebe em Apocalipse 13 e em Apocalipse 17 que os governos, as religiões e os governos, eles vão se unir para o domínio mundial. Isso está claramente revelado em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. E aqueles que se submeterem a esses governos, a este governo mundial, estarão sendo selados pelo sinal da besta. Porém, Jesus Cristo mostra que os vencedores são aqueles que se submetem a Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, como diz em Apocalipse 17 e o verso 14. Os eleitos, chamados eleitos e fiéis. Você e eu, meu querido irmão, nós somos os chamados eleitos e fiéis. Em Apocalipse 14, verso 12, diz que as características nossas, do remanescente, são 2. Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Em oposição, em contraste com os que guardam os mandamentos papais, com os que guardam o domingo. O povo de Deus, os remanescentes dos últimos dias, eles guardam os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. Mas o Espírito Santo escreve estes mandamentos na nossa mente. Isto está claro ali em Hebreus capítulo 8. Desde o princípio, a humanidade tem tido evidências de quem é Deus e de qual é o seu caminho de justiça e amor. Portanto, todos os seres humanos das eras passadas serão julgados com base na maneira pela qual cooperaram com Deus e viveram de acordo com a luz que tinham. No tempo do fim, há uma polarização crescente e a liberdade de consciência será anulada. Sim, será anulada a liberdade de consciência. Haverá uma pressão nesse governo mundial para que todos pensem igual,
para que todos se submetam ao poder papal e recebam o sinal da besta. As pessoas serão pressionadas a se aliarem ao partido de Satanás. É urgente que o evangelho seja pregado e as informações sobre as estratégias satânicas sejam reveladas. É disso que tratam as 3 mensagens angélicas e a nossa missão é pregá-las. Esta é a verdade presente. Estamos vivendo na crise final. Temos pouco tempo para pregar a verdade presente. E você está sendo chamado, meu irmão, para se unir a este remanescente santo, para pregar, para anunciar, para apressar, para amar, para se preparar para a segunda vinda de Jesus. Aleluia!